Romanos 12, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. De novo, é um versículo curtinho, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Irmãos, Romanos, até o capítulo 11, é a parte doutrinária de Romanos. São os ensinos que nós precisamos ter para fundamentar a nossa vida cristã. A partir do capítulo 12, começa a parte prática. Você percebe no capítulo 12, no versículo 1, onde ele fala, portanto, ou seja, ele está concluindo algo que ele falou até então. Então ele vai discorrendo lá as escrituras, nos capítulos. Quando ele termina o 11, aí ele fala portanto, ou seja, ele vai concluir então o que ele falou. Então Paulo está dizendo o seguinte aqui nessa carta: eu falei para vocês quais são os fundamentos da fé, da vida cristã. Agora, vamos partir para a prática. Vamos praticar o cristianismo, vamos praticar a nossa fé. Irmãos, você já percebeu que quase não se prega o livro de Provérbios? Provérbios às vezes cita ele ali no momento das ofertas, né? Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, congressos de mulher virtuosas, culto a Deus dirigido pelas mulheres, mas muitas das vezes não é pregado. Outro livro no Novo Testamento que não é muito pregado também é Tiago. Quanto tempo faz que você não escuta uma pregação em cima do livro de Tiago? É porque tanto o livro de Provérbios como o livro de Tiago, eles falam da prática do crente. Provérbios, princípios, sabedorias para nós vivermos o nosso dia a dia, a nossa vida. O livro de Tiago, ele também fala da prática do dia a dia. Aí, parece que então, quando nós lemos este versículo, vence o mal com o bem. Não deixa o mal vencer, vence o mal com o bem. Parece que isso daqui não arrepia muita gente, no sentido de aquelas mensagens fervorosas, né? E parece que isso daqui não nos chama também tanto a atenção. Porque isso daqui justamente está falando da prática do cristão. Mas por que isso é importante? Por vários motivos. Porque primeiro é a palavra de Deus. É a palavra. Mas eu vou te falar de uma importância desse versículo. Vou te falar. Porque muitas das vezes o crente ele tem altos e baixos. Porque muitas das vezes tem dia que você está muito mal. Tem dia que você está mal. E esse versículo está falando da palavra mal. Tem dia que você está bem. E esse versículo está falando do bem. Então tem dia que nós não estamos muito bem, às vezes estamos mal naquele dia. Então você percebe com isso, que muitas vezes o declínio espiritual não está às vezes em um grande tropeço, mas às vezes o declínio espiritual, ele está às vezes no dia a dia da pessoa. Quando nós aceitamos Jesus, que o Espírito Santo entrou em nós, ele nos santificou. Mas a santificação também, ela é progressiva, é no dia a dia.
E sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, o declínio espiritual, o declínio da fé, ele não está, às vezes, naquele dia que você quase chutou o balde. Mas o declínio, ele vai indo pouco a pouco. Ele vai indo pouco a pouco. É pouco a pouco que vai indo. Então você percebe que você está bem, e você tem um tempo de vida cristã abençoado, e você tem dias que você está, e épocas e tempos, que você está ali na primavera mesmo, e bênção, mas tem período que você não está bem. Esse período que você não está bem, às vezes aconteceu um declínio, e você não percebeu. Quando eu falo você, me refiro a nós, né? Às vezes nós não percebemos que essa derrota foi às vezes no dia a dia. No dia que bateu o dia mal, nós deixamos o mal vencer aquele dia. E a palavra fala: vença o mal com o bem. Então na hora que veio o mal, nós deixamos o mal vencer. Depois vem aquele outro momento, aquela outra circunstância, e veio o mal de novo, e nós deixamos o mal vencer de novo. E dessa maneira, o mal vencendo, nós vamos viver dias maus, porque ele nos venceu. Então aqui muitas das vezes está o confronto de nós com nós mesmos. Isso aqui sou eu. Eu não posso deixar o mal me vencer, ainda que o mal seja externo. Ele não pode me vencer internamente. Eu tenho que vencer isso daí. Olha só. Tem coisas que não são pecado. Não são necessariamente um pecado. Mas aquilo ali pode se tornar um mal na minha vida. Por exemplo, Hebreus 10, 25 fala: não deixar de congregar, como é costume de muito, mas admoesta um ao outro. Ou seja, um ao outro dá uma cutucada aí e fala: vamos cultuar, né? Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ou seja, um convidou o outro. Então, muitas das vezes, o fato de eu não cultuar, o fato de eu não vir ao culto, não é um pecado. Mas isso daí pode se tornar um hábito na minha vida. E de repente, quando você está pensando em ir para o culto à noite, quando ao entardecer, você chega em casa, você começa a estar cansado, está com fome, às vezes você toma banho, dá uma relaxada, aí você fala: não vou hoje não. E de repente isso daí vai se tornando um hábito, uma rotina. E aí você está deixando o quê? Essa desmotivação te vencer. E aquilo ali vai dia após dia. E de repente aquilo ali acaba se tornando um mal em nós. Porque eu fui deixando aquilo ali me vencer. Eu poderia, na hora que veio aquilo ali, eu tinha que vencer aquilo ali com o bem. Qual que é o bem? Vir à igreja adorar o Senhor. E quando eu começo a vencer, na hora que vem aquela minha moleza, aquele meu desânimo, e eu me posiciono falando: eu vou, em nome de Jesus eu vou. Aí eu venço aquilo ali. Eu acabo vencendo aquilo ali. Aí eu rompo aquele ciclo de desânimo. Porque quando isso se torna um constante, acaba vindo o quê? O esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual é mal para o cristão. Então você percebe que é no dia a dia. É no dia a dia. Porque, olha só, aquilo que o obreiro Marcos aqui Damasceno falou sobre Pedro. Pescou a noite inteira, não pegou nada, cansado,
chateado, mas Jesus deu uma palavra para ele. E o que acontece? Ele conseguiu vencer aquele mal na vida dele, de estar cansado, de não ter pegado nada, de estar com sono, passou a noite toda em claro. Mas na hora que Jesus deu a palavra, ele conseguiu vencer aquilo ali. Ele conseguiu se levantar, e olha que ele não tinha o Espírito Santo. Olha que ele não tinha o Espírito Santo. Olha que ainda ele não era discípulo de Jesus. E quando ele estava com Cristo, ele já era duro, imagina ali. Mas ele conseguiu, com base naquela palavra que foi enviada a ele, ele conseguiu vencer ele mesmo. Ele conseguiu vencer o cansaço dele, ele conseguiu vencer a frustração dele, ele conseguiu vencer uma noite má, uma noite ruim. Ele conseguiu sobressair. Então ele reagiu àquilo ali. E muitas das vezes nos falta essa reação. Esta reação diante daquilo que vem diante de nós. Aí quando eu vou e eu parto para uma reação boa, e eu prevaleço sobre aquilo ali me dá ânimo, me dá força, aquilo ali me dá motivação. Por que ele reagiu? Ele reagiu em cima da palavra. Em cima da palavra. Então olha só, tem coisas que elas não são tão importantes e nós nos apegamos muito a ela. Agora tem coisa que é muito importante. É claro que eu tenho que procurar, fazer tudo o que é melhor possível para nós. Mas tem coisa que é mais importante do que outra. E eu não posso me perder em coisas que não são tão importantes assim. As coisas mais importantes da minha vida, eu tenho que ter maior atenção a elas. A minha vida espiritual, o cuidado com a minha fé, com a minha vida espiritual, o cuidado com a minha casa, o cuidado com a minha família, o cuidado com a vida santa de Deus em mim. Isso é mais importante do que outras coisas. E às vezes nós nos apegamos em picuinhas. E quando nós nos apegamos a picuinha demais, e nós deixamos aquela picuinha nos vencer, nós nos tornamos chato, ficamos enjoados. Porque uma picuinha se apega. Uma picuinha, não, parei, não é assim não, não é assim não. Não é assim não. Não é isso aí não é vírgula não, é ponto e vírgula. Não é ponto e vírgula não, é ponto. Não, nós acabamos nos tornando chato. Entendeu? Por quê? Porque essas picuinhas do dia a dia, elas vão nos vencendo. Agora, quando eu me apego e eu dou valor às coisas mais importantes que Deus me confiou, que era o seu ministério, como eu falei, o seu casamento, a sua casa, o seu emprego, e você vai vendo e você vai deixando essas picuinhas, ainda que tem que se resolver, cuidar e tudo mais, mas que você não dê tanto valor, que você não dê tanta atenção a isso, senão nós vamos nos tornar chato, e conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato ainda. Aí, depois nem nós mesmos vamos aguentar nem nós mesmos. Então, irmãos, isso daqui, vencer o mal com o bem, isso é algo que faz parte do meu dia a dia. Amém? Porque quando eu tenho oportunidade de falar mal de alguém, isso é mal, porque eu estou falando mal de alguém. Mas se ao invés de eu falar mal de alguém, eu orar por essa pessoa, eu estou fazendo um bem para essa pessoa. Então eu estou vencendo o mal com o bem. E às vezes nós pensamos que é tudo externo. Não, é em nós mesmos. Nós temos que vencer o bem
sobre o mal em nossas vidas, não deixar que o mal nos domine. Tem coisas, como eu falei, que elas não são erradas até um certo momento, mas depois acaba se tornando. Olha só, segundo Reis capítulo 7, os 4 leprosos. A cidade de Samaria está cercada, com fome, não tem comida, eles vão se entregar para o inimigo. Essa é a história, né? E de repente Deus fez um milagre naquela noite, sobrenatural aconteceu. Os sírios, os inimigos, fugiram, abandonaram, deixaram tudo para trás, animal amarrado, vestes valiam muito naquela época, dinheiro, ouro, prata, deixaram tudo. Aqueles 4 leprosos entraram numa tenda, comeram e beberam porque estavam com fome, isso era o mais importante, né? Depois que se alimentaram, pegaram prata, ouro, vestes, foram e esconderam. Entraram em uma segunda tenda, fizeram a mesma coisa e esconderam. Quando eles entraram depois da segunda tenda, eles olham um para o outro e falam assim: não é bom isso que nós estamos fazendo, não é bom. Você percebe que aquilo era bom, mas depois de um momento se tornou mal. Então nós temos que ter esse discernimento em nossas vidas, que tem coisas que não são pecados, que elas são boas, mas a partir de um certo momento elas se tornam más. Elas se tornam más. Porque escuta, se você fala mal de uma pessoa hoje, aí você fala mal amanhã, e depois você fala mal depois, aquilo ali já se tornou uma perseguição sua contra a pessoa. Você está perseguindo a pessoa já, porque isso se tornou constante na sua vida. Então todos os dias o mal está te vencendo, está te dominando. Agora olha esses leprosos, eles estavam com fome, eles estavam quase morrendo de fome. Então quando eles viram aquele milagre, eles usufruíram do milagre. Glória a Deus, maravilha. Comeram, beberam, porque eles precisavam daquilo. Pegaram bens, glória a Deus. Mas depois, irmãos, que eles saíram da segunda barraca, e já falaram: agora já não é bom mais. Está entendendo? Isso já não é bom mais. Porque isso daqui, agora, o que eles falaram? Eles pensaram: se nós demorarmos até amanhã, vamos dar uma desculpa. Falar: não, vamos esperar amanhecer, está muito escuro. Ué, mas nós não estamos usufruindo das coisas aqui à noite, no escuro? Se nós esperarmos até o amanhecer para dar notícia, eles vão descobrir, esse é o sentido, eles vão descobrir que nós ficamos aqui usufruindo disso tudo e não avisamos a eles que eles estavam com fome, o rei vai cortar nossa cabeça. É isso que eles pensaram. Eles falaram: isso não é bom que nós estamos fazendo, porque hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Se nós esperarmos até o amanhecer, o rei vai pegar a gente, vai acontecer uma coisa ruim para nós, porque nós estamos demorando com a notícia boa, nós estamos demorando em levar a notícia boa. E quando nós demoramos em tirar o pé do chão, em viver o ministério, em fazer o que é certo, nós já começamos a errar, nós já começamos a partir por erro. Então, olha só, tem coisas que elas são boas em nossas vidas e não tem nenhum mal, não tem nenhum problema, mas só até certo ponto. A partir daquele ponto já se torna problema. A partir daquele ponto já começa a atrapalhar. Porque como que é bom nós termos as redes sociais? Como que é bom nós termos as redes sociais? Mas depois de um certo tempo você em cima das redes sociais, já não é bom mais. Já começa a nos prejudicar. Não é verdade? Já começa a prejudicar. Eu estou lá em casa de boa, assistindo um pouco de televisão. Depois de tantas horas e horas e horas, já não é bom mais para mim. Já começa a me prejudicar. Eu encontrei aquela pessoa que eu conheci há tanto tempo e conversei. Nossa, tomei um café junto e boa. Às vezes, depois de um certo tempo, o negócio já começa a não dar certo mais.
Então, vencer o mal com o bem é algo do nosso dia a dia. E nós temos que entender. Então, se nós, a partir de hoje, nós começarmos a colocar isso em prática, aconteceu uma situação, aconteceu algo, e você está diante daquela situação. Aí você percebe que se você fizer isso, vai ser mal. Mas se você fizer isso, vai ser bom. Se você escolher fazer o bem, você venceu aquele mal. E desta maneira, você vai ter uma vida santa diante de Deus. Diante de Deus. Melhorou ou piorou, irmãos? Quantas situações que nos aparecem todos os dias. Como que nós chegamos em casa, como que nós recebemos as pessoas do trabalho, quando aquela situação que aconteceu não é do jeito que eu queria, quando aquela situação não é do jeito que eu queria, quando aquela comida não saiu, quando aquele meu chinelo não estava naquele lugar que eu coloquei. E a chave do carro é para ficar aqui. A chave do carro é para ficar aqui, tá vendo? Não tira a chave daqui. E essas picuinhas, irmãos, às vezes acaba gerando atrito. Isso é mal. E são coisas bobas, né? Aí depois que a gente vai ficando mais velho, aí os outros falam, não, agora o avô está estragando o neto. Mas não é. Não é, né? Não é. É que ele já tem mais experiência, ele está vendo que tem coisas que são mais importantes, tem coisas que era picuinha que ele fazia, e ele deixou de fazer aquilo ali. Então, irmãos, vencer, sabe, o mal com o bem, às vezes é quase toda hora, quase todo momento, quase em todas as situações da nossa vida. Quase todos os momentos, quase todas as situações, nós nos deparamos. Aí, quando nós atentamos e falamos assim, não, agora eu vou colocar em prática isso durante uma semana. Eu vou colocar isso em prática em uma semana. Toda situação que aparecer, eu vou pensar, se eu fizer isso é mal ou é bem? Não, se eu fizer isso vai ser bom, então eu vou fazer. Não, se eu fizer isso vai ser mal. Quando eu começo a praticar isso, você vai perceber que você vai se tornar mais santo. Só que às vezes no começo nós estamos tão acostumados às vezes deixar o mal vencer, que a gente começa a querer ficar nervoso. Ficar nervoso com quem? Com você mesmo. Nós começamos a ficar nervoso conosco mesmo. Por quê? Porque você está acostumado a responder, porque você está acostumado a fazer cara feia, você está acostumado a emburrar, você está acostumado a fazer biquinho. E aí o que acontece? Você não quer pecar, você não peca, você não fala nada, mas fica lá quieto, né? E aí, o que foi com o pai e mãe? Não, deixa seu pai para lá, deixa seu pai para lá. E aí, irmãos, o mal vai vencendo. O mal vai vencendo e nós não percebemos que o mal está vencendo em todo instante. Aí, irmãos, você vai ver que quando uma sequência de mal que começa a vencer, você vai ver que tem um dia que você quer se desviar. Aí você quer sair da igreja, aí você não quer ir mais, aí você já, entendeu? Aí você já quer largar, aí você já quer isso, você quer sair do emprego. Por quê? Porque você foi deixando dia a dia o mal vencer, juntou tudo, virou uma maldade que só. Mas você vai perceber isso daí. Comece a colocar isso em prática. Comece a colocar isso em prática. E essa prática, ela está aqui na palavra. O Espírito Santo nos toca. A palavra nos ensina. A palavra nos orienta. E aí você vai perceber que dessa maneira, às vezes, nós vamos ter que abrir mão. Nós não vamos poder falar umas boas, umas verdades. Aí nós não vamos poder desabafar. Aí você vai ver que, quando você vai ver que você não pode desabafar, que você não pode responder, aí você vai para a oração. Aí nós vamos fazer o que é certo.
Aí nós vamos para a oração. E lá na oração, nós vamos sair tudo bem. Irmãos, sabe quando você vai no monte e o fogo de Deus, e Deus toma lá, né? Inclusive, irmãos, eu estava até lá em Campo Grande falando, né? Aí vem sexta-feira, está todo mundo quietinho, ninguém está perguntando de monte. Mas nós vamos no monte. Mas quando nós vamos no monte, irmãos, você fica lá 2, 3 horas e Deus derrama aquele poder. Irmãos, você já viu como nós saímos do monte? Sai todo mundo feliz, sai todo mundo alegre, todo mundo dando risada. Eita glória, já pensou se fosse sempre assim? Já pensou se fosse todo dia, se nós fôssemos daquele jeito, irmãos? Todo mundo feliz, não tem picuinha, não tem inveja, não tem ciúme, não tem despeito. Um brinca com o outro aceita a brincadeira, entendeu? Um fala uma coisa pequena, os outros acham bom, e dá graça, e vai lá e toma aquele chá, e toma aquele café, e a irmã fecha o carro, deixa a chave lá no porta-mala, fala: ih, tranquei o porta-mala. E está todo mundo feliz do mesmo jeito, está todo mundo alegre. Chama o irmão lá, que o irmão é uma benção, ele vai vir. Irmãos, isso é porque nós saímos ali da presença de Deus, ali nós pedimos perdão, ali nós nos renunciamos, ali, irmãos, no monte, nós nos enchemos do Espírito Santo, nós nos enchemos do poder e daquela graça maravilhosa. Nós saímos dali, irmãos, e está tudo bom, está tudo bom. Porque lá no monte, nós pisamos no mal, sapateamos em cima do mal, aleluia. Sabe o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, se não me engano é o 10 e o 11, se não me engano. Paulo ele fala assim, né? Se vocês perdoaram, eu também perdoo. E quando nós perdoamos, nós não somos vencidos pelo maligno. Aí ele vem e fala: não ignoreis, né, os ardis do maligno. Não ignoreis os ardis do maligno. Então Paulo está dizendo o seguinte, que muitas das vezes a maneira de não deixar o mal vencer, deixar o maligno vencer, é perdoar. Não tem outro jeito, é o perdão. É o perdão. Se for tentar se desculpar, não dá certo. Se for tentar justificar, não dá certo. Se for tentar conversar para colocar as conversas em dia, às vezes não dá certo. Se for tentar esclarecer, não dá certo. Se for tentar ali dar uma melhoradinha, maquiada, não dá certo. Se for tentar desabafar, não dá certo. Irmãos, o único jeito é perdoando. Irmãos, você sabe, a gente vai vencendo o mal dia a dia, mas quando eu perdoo, irmãos, eu dou uma cacetada mesmo. Aí eu derrubo o mal por terra, quando eu perdoo. E é isso que existe, porque Deus ele conhece as nossas vidas e conhece a nossa estrutura. E Ele sabia do que nós precisávamos, Ele sabia que nós erramos, Ele sabia que nós somos falhos. Ele sabia, Ele sabe, melhor dizendo, Ele sabe de tudo isso. Então Deus já deixou o perdão. Ou seja, vai lá, perdoa. Perdoa. Errou, peça perdão para Deus. Os outros erraram com você, perdoa eles, libera o perdão. E esquece disso. Desta maneira, irmãos, nós realmente damos um nocaute realmente no mal. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala uma palavra para a pessoa, às vezes o relacionamento não está muito redondo, sabe? Às vezes não está muito no love, né? Às vezes o relacionamento não está muito redondo. Você fala uma palavra ali para tentar melhorar, a palavra não é suficiente. Aí você toma outra atitude, não é suficiente. Você faz de outro jeito, também não é suficiente. Quando isso, irmãos, está acontecendo, é porque o mal está vencendo. Nós temos que ser mais cristãos mesmo, né?
mais de boa, como nós costumamos falar, mais de boa. Porque se nós formos intransigentes, tudo do meu jeito, não vai dar certo. Não vai. Não vai. Aí a pessoa vem se retratar com a gente, não, mas é por causa disso daqui, tá? Aí a pessoa, não, mas não tive a intenção. Não, mas você me chateou. Não, você me perdoa. Sim, tudo bem, mas pô, foi duro, hein? Então você não quer liberar. Você não quer dar o braço a torcer. Está dificultando. E cada vez que nós dificultamos, o mal vai vencendo. E cada vez que o mal vence, eu me torno pior. Fica pior. Amém. Glória a Deus. Ai, como que Jesus é maravilhoso. Como que Jesus é maravilhoso. E vem aquela pessoa arrebentada na vida, na frente dele. Pessoa pronta a ser apedrejada, a ser morta, pega em adultério. As pessoas toda arrebentada chegava diante dele. Vai em paz e não peques mais. Como que Jesus é maravilhoso. Como que Jesus é maravilhoso. E naquela tempestade batendo lá, e ele tem de bom ânimo. Aleluia. O Senhor Jesus sempre tinha uma palavra de esperança, sempre ele tinha um perdão, sempre ele tinha uma palavra de esperança, sempre ele tinha uma palavra de consolo. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque o mal não vencia ele. Aleluia. Quantas coisas ruins que ele passava, quantas lutas que ele vivia, quantas coisas que ele passava, quantas coisas que ele vivia, quantas coisas que ele passava. Mas ele não guardava aquilo no coração, aquilo não entrava nele. Ele conseguia vencer tudo aquilo, ele conseguia sobressair sobre toda aquela situação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que nós viemos ter capacidade de nos reagirmos sobre o mal. Aleluia. Quando vem aquela situação, nós nos reagimos e vencemos aquilo ali, praticando o bem. Aleluia. É por isso que nós somos chamados de filho da luz. Aleluia. Por isso que nós somos filhos da luz, filhos da justiça. Aleluia. É por isso que a pessoa olha para você e fala: aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. Aleluia. Oh, rebacalabachanderebas. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Oh, ricalabianderebenas. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Eita glória. Aleluia. O Senhor quer firmar os nossos passos neste ano. O Senhor quer nos dar firmeza neste ano. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita Deus, Ele é fiel. Ore comigo. Amado Deus e soberano Pai. Aleluia. Nos ensina, Pai, a esmagar o mal. Nos ensina, Pai, a pisar todo dia sobre o mal. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Deus, quando, Pai, o meu descanso quer virar uma acomodação, me ajuda, Pai, a eu reagir. Deus, quando, Pai, vem o cansaço e quer me tirar do culto, ajuda-me, Pai, a reagir sobre isso, a vencer, meu Pai, aquele desânimo. Senhor, quando aquela palavra de ira vem na ponta da minha língua, me ajuda a vencer, meu Pai, me ajuda a me calar, me ajuda a ficar quieto, Pai, a vencer aquela ira do meu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda no dia após dia, Pai, porque a palavra fala que o Senhor venceu o mundo, Pai, e nós também venceremos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, Tu és fiel, Pai. Tu és um Deus de paz.
Tu és um Deus de paz, Pai, que a Tua paz reine em nossas vidas, Pai. Deus, nos ajuda, Espírito Santo, a tirar toda a maldade do nosso coração. Pai, talvez os nossos olhos, Pai, estão sendo maus. Nos ajuda, Pai, que os nossos olhos sejam bons, para que haja luz no nosso corpo. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, todo dia a praticar o cristianismo. Nos ajuda, Pai, todo dia a viver a Tua palavra. Oh, Ricalabia Shederehai. Oh, Espírito Santo, oh, glória, oh, Ricandere Calabaia. Aleluia, aleluia, Dericanderistolerras. Aleluia. Oh, Espírito Santo, oh, aleluia, Espírito Santo, aleluia. Esta pessoa, Pai, que chega em casa e vai chutando, a coisa está fora do lugar, já vai e chuta. Pai, tira esta maldade deste pé, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Converta este homem, Pai, converta. Coria, sou de ai, ai, xara. Derecaste do cadaba, xeramanto, revicalabieste, ai corribiriandarabaia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, riandare calabaia. Há poder de Deus aqui. Deribiribiriasta, ricandare xandare calabas. Aleluia, oh, riandare calabaia. Aleluia. Oh, Ricalabi Estebanai, oh, Espírito Santo, oh, aleluia, Tu és fiel, Tu és fiel. Rabacalabachandere calabas, aleluia, aleluia, Anabarachandere calabas, aleluia, aleluia. Aqueles discípulos falaram, não sabiam que era Jesus. Você não conheceu Jesus de Nazaré? Aquele homem que andava por toda a parte fazendo bem. Aleluia. Você não conhecia Jesus de Nazaré? Você conhece, irmão, Jesus de Nazaré? Você conhece o nosso Senhor, o Senhor Jesus, aquele que durante a vida terrena andou por essa terra fazendo bem. De camaria sou, ruiz tu que me necovianai. Aleluia, aleluia, aleluia. Ande por essa terra fazendo bem. Aleluia. Peregrine por essa terra fazendo bem. Ei, caplachere, ai soltreplaste, ai cobre a lavação. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus,